Olá! No vídeo de hoje eu vou contar para vocês porque eu comecei a usar o ponto X nos meus amigurumis e nunca mais parei. Bom, talvez vocês já saibam, o ponto mais usado nos amigurumis é o ponto baixo. Acontece que tem duas formas de fazer esse ponto baixo e é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Bom, o jeito mais simples é o ponto V, que a gente aprende lá no início e que é feito dessa maneira aqui. Eu tô com um pedaço aqui de amigurumi em execução, então eu vou colocar a agulha aqui na minha trama, insiro a agulha, notem que a agulha passa por baixo do fio, eu puxo ele para frente e finalizo o ponto, mais uma vez. Esse é o ponto V. Conseguem ver aqui o formatinho de V? Como nessa esfera espichada aqui eu usei só o ponto V, a gente consegue ver com mais facilidade os Vs formados aqui. E o ponto X, que se faz desse jeito aqui. A gente vai inserir a agulha no ponto seguinte, vai posicionar a agulha por cima do fio que vem lá do novelo, vai puxar para frente e vai finalizar o ponto. Notem que ele fica uma tripinha para cima. Vou fazer mais um ponto aqui, ó. Insiro a agulha no próximo ponto, passo por cima do fio que vem lá do novelo, puxo e finalizo o ponto. Pegando aqui na esfera espichada que eu já fiz, a gente consegue ver bem certinho os formatos de V. Como ele fica mais puxadinho assim, o formato de X ele acaba se formando por causa dessa linha do ponto que eu acabei de fazer e da linha do ponto de baixo. Mostrando aqui, ó. Esse aqui é o ponto e aqui a gente tem um pedaço do ponto de baixo. Mas na hora da contagem a gente vai usar o X como um todo, né? Se a gente quiser contar. E também as carreiras ficam visíveis naquele formato de linhas. Colocando lado a lado, reparem como ele deixa um formato de X em cada ponto, enquanto que o ponto V deixa um formato de V para cada ponto. Bom, além da diferença de aparência para cada ponto, existe também uma diferença que a gente vai encontrar na trama como um todo, quando a gente trabalha ou com o ponto V ou com o ponto X. Eu fiz essa bolinha espichada, eu quis mostrar para vocês como o ponto ele acaba caminhando para a direita ao longo das carreiras. E essa é uma característica do ponto baixo em V. Então não tem muito como a gente fugir disso se a gente estiver trabalhando com esse ponto. E não tem nada de errado com ele. É apenas uma questão de preferência estética. Quando a gente usa o ponto X, ele tende a caminhar menos para a direita do que o ponto V. Vendo aqui as esferas espichadas, só para dizer para vocês, as duas esferas foram feitas com a mesma quantidade de pontos e a mesma quantidade de carreiras. A gente consegue ver que a esfera espichada, em que eu usei o ponto X, os pontos ficaram mais em cima um do outro, e por isso ele acabou caminhando menos para a direita. E quando a gente está fazendo um amigurumi com troca de cor, isso faz muita diferença ao longo da trama. Eu também sinto que o ponto X ele fica mais quadradinho e mais achatado ao longo da trama, mas eu suspeito que isso seja apenas uma impressão mesmo. Outra coisa importante de dizer é que o ponto X ele é bem mais apertadinho que o ponto V.
E por isso eu sinto a necessidade de usar uma agulha diferente quando eu trabalho com cada ponto. No caso do ponto X, como ele é mais apertado, eu acabo usando uma agulha maior. E quando eu uso o ponto V, como ele é mais soltinho, eu sinto que eu preciso de uma agulha menor, mais fina. E posso fazer no futuro um vídeo falando só sobre tamanhos de agulha e como a gente sente quando a gente precisa trocar de agulha ou não. Mas no caso do ponto X e do ponto V, é uma coisa que para mim faz muita diferença. O ponto realmente não fica bom quando eu não faço essa troca. Eu queria falar também do ponto baixo centrado. Eu fiz com ele também uma esfera espichada e vocês vão poder perceber que ele fica bem mais achatado do que os outros. Só que ele acaba se movendo muito menos para a direita. Na troca de cor e nos pontos, né, ao longo das carreiras. Então, eu achei importante trazer aqui para vocês. Ele não é muito usado na confecção dos amigurumis, e eu acredito que seja porque a trama acaba ficando meio dura, e isso pode acabar afetando também o resultado final do nosso amigurumi. O ponto baixo centrado a gente faz inserindo a agulha no meio do ponto de base. E aí a gente puxa o fio lá do novelo e finaliza o ponto. Ó, eu vou inserir a agulha nesse buraquinho aqui, não é nem no buraco normal, que é pegando as alças. A gente pega aqui no meio do de baixo. Ó, vou inserir a agulha aqui, no meio. E mostrando um pouco da trama, como é que ela fica, como os pontos ficam bem maiores e mais aparentes. E aí, cada V desses aqui é um ponto. Notem que ele vem lá de dentro do V. Fica um Vzinho realmente em cima do outro. Colocando aqui lado a lado, a gente consegue ver que realmente existe, especialmente do ponto centrado, a gente tem uma grande diferença aqui na visão da trama, né? Sem falar que os pontos ficam mais aparentes. Como a gente puxa o fio dessa forma para fazer esse ponto, eu acabo subindo menos na direção vertical. E é por isso que ele fica realmente mais achatado e dá uma diferença bem considerável de tamanho. Então é algo para se levar em consideração também na hora que vocês estiverem escolhendo que ponto usar. Só que para troca de cor, ele é realmente muito bom. Então, dependendo o tipo de amigurumi que eu estou fazendo, se a troca de cor ela é muito importante, eu acabo usando uma mistura de ponto baixo centrado com ponto X. O ponto baixo centrado a gente não vê muito por aí, mas como eu uso bastante misturando com o ponto X, eu quis trazer aqui para vocês essas três formas de trabalhar com o ponto baixo. Eu não sei se vocês já viram sobre isso e se vocês já usam esses tipos diferentes de pontos, mas contem aqui nos comentários que eu vou gostar de poder conversar um pouquinho mais com vocês. A gente se vê então no próximo vídeo e até mais. Tchau!